Kaido, mais conhecido como a criatura mais forte, sem dúvidas é um dos vilões de One Piece com mais feitos de poder até hoje, e com certeza ele é um dos personagens mais poderosos da obra. Fala galera, eu sou o Teus e hoje vou estar comentando sobre o nível de poder do Kaido, o principal vilão do arco do ano, que junto a Big Mom antagonizaram um dos melhores arcos de One Piece. Eu tenho meus problemas com o personagem, principalmente pela falta de aproveitamento que ele teve na obra em relação ao seu passado. Kaido era um dos 4 Yonkos da formação antiga, junto a Shanks, Big Mom e Barba Branca. Sendo assim, ele dividiu o pódio com o Homem Mais Forte, a Mulher Mais Forte e o sucessor do próprio Roger. Em sua apresentação como Yonko, seu título era de Kaido das 100 Feras, por ter uma tripulação enorme formada por usuários de Zoans e de Smiles. Provavelmente esse foi o título que o povo deu a ele. Mais pra frente na obra vemos sua primeira aparição como personagem, onde o Rogue vê o Kaido pular de uma ilha do céu, tentando ceifar sua própria vida. Ele cai de frente aos supernovas da aliança de Kid e Hawkins, que são facilmente derrotados, e o narrador nessa cena nos dá informações interessantes sobre ele. Agora seu título havia mudado, saindo de Kaido das 100 Feras para a criatura mais forte, o que indica que após a morte do Barba Branca em Marineford, ele obteve esse título. Acredito que esse título seja principalmente por causa da sua fruta, a Uou no Mi modelo Seiryu, a fruta do tipo mais forte, em posse de um Yonko. Junto disso, o narrador também fala sobre o ditado popular. As pessoas dizem que no 1 contra 1 sempre apostam no Kaido, porém isso deixa claro se tratar de ditado. O Kaido passou por diversas lutas no anime. No passado ele enfrentou e derrotou o Moria após uma luta de 3 dias, o que mostra que nessa época o Kaido estava pareado com um dos piratas da geração do Shanks. Aos 38 anos de idade, Kaido enfrentou Oden, o ex-comandante do Barba Branca, em uma batalha intensa, onde o mesmo teria sido derrotado se a velha Kurozumi não tivesse interferido na luta, fazendo Oden baixar a guarda. Para mim essa foi a primeira derrota do Kaido. Mais pra frente o Kaido também enfrentou a Big Mom em uma batalha de 3 dias, que terminou em empate, onde sim, o Kaido deu seu máximo na luta. Se ele fosse muito superior a Big Mom, ele teria derrotado, e nem sequer passaria dias lutando. Kaido também foi parado pelo Shanks em sua ida a Marineford, onde não temos confirmação de nenhuma luta entre eles. Após Holy Cake, Luffy enfrenta um homem conhecido como a criatura mais forte, e é derrotado em um único golpe, mostrando a discrepância de poder entre o nível comandante para o nível Yonkou. Já em Onigashima, Kaido enfrenta e vence os Bainhas Vermelhas, que não oferece dificuldades para a criatura mais forte. E com a ajuda da Big Mom, Kaido enfrenta os Supernovas, Luffy, Law, Zoro, Kid e Killer. Algo semelhante a 2 adultos contra 5 crianças. Porém, durante a batalha, Luffy e os outros evoluem explorando a fraqueza dos seus oponentes. Luffy é derrotado algumas vezes, mas sempre voltando para a luta. E após ele aprender a usar o Haki do Rimbuído, Luffy começa a trazer dificuldades para o Kaido, fazendo o mesmo se animar muito mais com a luta. Durante o clash final entre Kaido e Luffy H4, vemos o quanto ele já tinha se aproximado do poder do Kaido. Mesmo assim, Luffy acaba sendo morto graças à intervenção da CP0. Graças a isso, Luffy desperta seu poder máximo e trava mais uma batalha contra o Kaido. Mesmo com Luffy estando quase morrendo, ele consegue a vitória, derrotando a criatura mais forte e se tornando um Yonkou. Mesmo após ser derrotado pelo Luffy, Kaido ainda tem uma gama gigantesca de fãs que insistem em dizer que ele é superior ao Mugiwara, ou até mesmo que ele é o mais forte da história. Kaido tem inúmeras citações, desde seu título até citações em magazines. Porém, a maioria dessas citações não são canônicas e não fazem parte da cronologia da obra. Por exemplo, a citação sobre o Kaido ser a criatura mais forte da história, que é uma falácia. Isso não está no mangá ou no anime, nem sequer tem mão do Oda nessa citação. Em alguns debates vejo os seguintes argumentos. Kaido é dito pelo narrador como invencível no X1, Kaido tem um título de mais forte, então ele é o mais forte. Kaido lutou contra 100 personagens e perdeu por cansaço. Na nova do Ace, Kaido é dito como mais forte que Barba Branca. Mas grande maioria desses argumentos não fazem sentido. Sobre o narrador, é deixado claro que é apenas um ditado popular, ou seja, não é uma verdade absoluta. E além disso, Kaido nunca saiu vitorioso de uma luta contra pessoas de nível parecido com o dele. Sobre o título, títulos em One Piece não servem de nada. O Don Krieg tinha o título de homem mais forte do mundo. E sobre o Kaido estar cansado, de fato, no mangá vemos diversas cenas do Kaido ofegante e a fala da Yamato dizendo que o Kaido não estava mais conseguindo manter suas nuvens flamejantes. Porém, isso não significa que ele estava cansado. Lembre-se que o Kaido estava enfrentando alguém com a fruta despertada e muito forte. O Kaido estar ofegante só demonstra que o mesmo estava tendo dificuldades na batalha. As batalhas que o Kaido travou no arco de Wano não eram suficientes para cansar alguém de nível Yonkou. O Ace e o Jinbe lutaram por 5 dias, e não faz sentido nenhum o Kaido estar cansado após enfrentar os Supernovas, e ainda por cima com a ajuda da Big Mom. Ainda mais levando em conta que dos 5 presentes, apenas 3 ficaram na luta contra os Yonkous, e 2 deles ficaram contra a Big Mom. A partir daí, só ficou o Luffy contra o Kaido.
com a participação da Yamato que logo saiu de cena, o que não faz com que o Kaido tenha sido derrotado por cansaço. Na nova do Ace, apenas uma afirmação de um personagem, falando que achava o Kaido superior ao Barba Branca, que mais uma vez não é uma verdade absoluta. Na luta de Kaido contra o Luffy, ele rapidamente começa a se aproximar do nível de poder do Kaido, evoluindo seus hakis, e ao ativar o Gear 5, ele supera o Kaido, algo parecido com Goku e Freeza em Namek, onde vemos que o Goku, mesmo sendo forte o suficiente para bater em Freeza, ele não tinha força para derrotá-lo, mas ao ativar o Super Saiyajin, ele derrota Freeza. Algo semelhante acontece aqui, onde o Luffy chega ao nível Yonkou e supera aquele que até então era a criatura mais forte. Nada disso faz o Kaido ser fraco. Apenas é uma prova que, mesmo com tantos títulos, Kaido não é definitivamente mais forte e perderia para diversos personagens, como Barba Branca, Roger, o próprio Luffy, entre outros. E mesmo sendo um vilão construído para ser um dos maiores desafios de Mugiwara, ele foi apenas um vilão de luxo One Piece, e foi superado em uma luta intensa, onde a criatura mais forte até virou corda de pular, e foi jogado em uma poça de magma abaixo da terra, e possivelmente está morto, servindo de porta de entrada para a saga final de One Piece. Muitos fãs tratam Kaido como um ponto mais alto de poder, graças às suas citações, mas ao comparar as citações com seus feitos, tudo não vai passar de falácias. Os principais poderes de Kaido incluíam usar seu imenso haki em conjunto com sua resistência física. Junto a isso, ele usava seus poderes de dragão que podiam criar tempestades, manipular ventos, criar rajadas de chamas e até mesmo revestir sua clava em seus ataques físicos, usando raios elétricos. Kaido tinha uma resistência tão alta que só poderia ser ferido caso seu oponente usasse o revestimento do rei em conjunto com a emissão de haki. Kaido usava o revestimento do rei tanto para defesa quanto para ataque. E ao que tudo indica, usando o revestimento para defesa, o oponente não consegue ferir diretamente, nem mesmo com destruição interna, sendo necessário usar a emissão de haki para causar danos realmente consideráveis. Mas essa defesa pode ser quebrada por ataques de um haki de armamento mais forte do que o do Kaido. Porém, tirando o Oden e o Luffy, nenhum dos oponentes do Kaido era tão forte ao ponto de ter haki de armamento tão poderoso. Luffy em sua forma Gear 5 conseguiu ferir o Kaido diretamente, sem usar a da emissão, apenas com seu haki do rei e armamento. O haki da observação do Kaido se mostrou melhor que o do Luffy. Contra o Luffy Snakeman, o Kaido não conseguiu reagir às dezenas de ataques que o Luffy desferiu contra ele. Porém, ao usar o haki da observação, passou a reagir e até contra-atacou o Luffy. Mesmo com esse haki absurdo, ele não conseguia reagir aos ataques do Gear 5, pois eram ataques fora da realidade. O ataque mais poderoso de Kaido é o seu Dragão de Fogo, onde ele, além de imbuir seu corpo com seus hakis, ele se imbui em chamas da sua fruta. Essa habilidade foi usada para combater o Bajarangan de Luffy, um dos ataques mais poderosos da obra. Mesmo com todo esse poder, Kaido perdeu a disputa de força contra o soco de Luffy, e ele foi empurrado com tanta força em direção ao solo que ele literalmente comeu terra até cair em uma câmara de magma, marcando a derrota de Kaido, um dos oponentes mais fortes de Luffy e mais um que foi superado pelo protagonista.